Bom dia! Acorde com a energia certa. Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares. Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante credíveis. São a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Os Dire Straits tocam na Renascença. Muito bom dia, seja bem-vindo. Falava-lhe há pouco das temperaturas máximas. A temperatura hoje vai descer um bocadinho. Atenção, mais uma vez lhe digo que está prevista a chuva intensa, granizo, trevoada no interior norte do país. As temperaturas atualizadas então são nesta hora de 14 graus no Porto, 15 em Lisboa, estão 14 em Faro. E o que é que temos hoje? Hoje, terça-feira, temos o explicador, como sempre, depois das 7h30. Vamos falar de coisas muito importantes, de resto falamos sempre, mas hoje vamos ficar a saber o que é que pode acontecer no futuro do nosso país. Porquê? Porque hoje é dia de reunião de especialistas e políticos, mais uma reunião que vai decidir o que é que vai acontecer no nosso país e se aliviamos as medidas ou não. Sobretudo, se de facto este foi o último estado de emergência e passamos ao tal estado de calamidade. Lembra-se que no ano passado também passamos para o estado de calamidade e até falámos bastante e comentámos que o nome estado de calamidade parece muito pior que estado de emergência, mas a verdade é que não, é que se aliviam as medidas. Mas vamos saber mesmo com rigor o que é isso de estado de calamidade e o que é que pode afinal mudar em Portugal, até porque nas notícias das 7 com Miguel Coelho recebíamos aqui as boas notícias de que Portugal é já o segundo melhor país no que toca à pandemia na Europa e a verdade é que as coisas estão a melhorar e bastante, portanto ficamos muito contentes. E nesta manhã a Filipa Galrão não está aqui connosco em estúdio, é dia de reportagem, ela vai andar pelo Chiado, vai fazer uma visita guiada ao coração de Lisboa, vai contar-nos como é que, enfim, está este sítio, sempre com tantos turistas, pelo menos antes da pandemia, como é que se está a viver estas ruas do centro de Lisboa e esta questão das montras, das lojas que abriram, as que se têm conseguido manter abertas, é com ela que vamos andar por Lisboa e depois ela também vai levar-nos ao Teatro Nacional São Carlos, é a principal casa de ópera portuguesa e com a Filipa Galrão vamos lá estar ainda nesta manhã de terça-feira. Bom dia, claro que é extremamente desagradável, não pode perder, é às 8h15 com Joana Marques. Estrelas no céu, Rui Veloso. Bom dia, Rui Veloso. 7h20, como se ele tivesse acordado a esta hora. São 7h20, muito bom dia, seja bem-vindo. Ontem falámos muito dos Oscars aqui nas 3 da manhã e eu queria voltar a essa temática porque queria recomendar-lhe um dos filmes vencedores que está disponível, já lhe explico tudo. Então vamos falar dos documentários que ganharam Oscars. O primeiro é um favorito meu, eu já falei aqui 2 vezes dele e, enfim, eu não consigo não voltar a falar, chama-se A Sabedoria do Polvo e mostra a linda e próxima relação entre um homem e uma polva, sim, é uma fêmea, polvo, e é um documentário maravilhoso, tem mostrado o respeito que devemos a estes animais surpreendentes, inteligentes e à natureza, mas não vou falar mais disto porque já falei muito aqui neste programa. Agora, queria falar-lhe de um outro documentário que também recebeu um Oscar, trata-se do melhor curto documentário, curta-metragem em documentário. É um filme de 24 minutos sobre a ida, pela primeira vez, de uma mulher de 90 anos ao campo de concentração na Alemanha, onde morreu seu irmão. Os autores do documentário, Anthony Giacchino e Alice Doyard, foram à França com a ideia de fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Enfim, uma coisa totalmente diferente. Mas ouvem falar de uma mulher que foi da resistência francesa, tem hoje em dia 90 anos e tinha perdido o irmão num campo de trabalhos forçados na Alemanha. E então decidiram acompanhá-la e fazer este documentário. E eu acho que foi uma belíssima ideia, porque foi assim que conheceram e nos deram a conhecer a vida de Colette, é verdade, ela chama-se Colette, uma senhora adorável, dura, marcada pela sua história, que finalmente decide conhecer o sítio onde o irmão morre e ela faz esta viagem acompanhada por uma estudante de história de 17 anos, chamada Lucy. Portanto, é a velhice e a juventude a explorar um dos mais trágicos episódios da história mundial. O documentário Aviso tem cenas muito difíceis de ver, até porque estamos a falar desta altura trágica, fotografias de presos, magros, doentes. E eu acho que a pior parte é quando Colette e Lucy exploram a zona onde os presos eram obrigados a trabalhar numa fábrica de armas alemã, uma fábrica subterrânea, onde os presos apenas tinham 1 mês de vida, devido às condições horrorosas. Bem, há momentos em que a Colette e a Lucy choram,
73 anos as separam, mas estão as duas unidas a chorar na tristeza. E eu digo-lhe que o documentário é muito bonito, é incómodo também, é eterno, é custoso de ver também, mas eu acho que é obrigatório, é daqueles documentários a ver e sobretudo um episódio da história, como elas explicam também, para não esquecer. Agora, queria pôr-lhe um bocadinho do som, é em francês, mas fica aqui um bocadinho daquilo que se passa neste documentário. Colette. Vous avez toujours refusé d'aller en Allemagne? Pourquoi, à 90 ans, vous décidez d'aller dans le camp de concentration où votre frère est décédé? Então a pergunta à Colette, porque é que com 90 anos decide ir finalmente à Alemanha? Visite les camps et ça me hérisse. E aqui estão as duas a chorar, abraçadas. C'est pas mieux. On n'a pas une des deux pour le moral à l'autre. É incrível, a sério. Eu recomendo muito ver este documentário e dizia a melhor parte é que é gratuito, não precisa de nenhuma plataforma, está disponível no YouTube, são 24 minutos, é só procurar Colette The French Resistance. Consegue lembrar-se? Este é o Shawn Mendes, toca na Renascença, muito bom dia. Andamos pelo site rr.sapo.pt, onde encontra as notícias mais importantes do dia e também andamos pelas redes sociais. Já agora podem encontrar sempre o extremamente desagradável se passar pelo site. Outra coisa que podem encontrar é algo que tem acontecido aqui neste programa de muito incómodo, que é o desculpa, mas vais ter de perguntar. As perguntas mais desconfortáveis. Isso é uma pergunta que eu não lhe posso responder. Mais inusitadas. Essa é uma grande pergunta. Onde os convidados são postos à prova. Isto afinal são perguntas desagradáveis ou são vocês a tentarem encetar uma carreira na revista? Desculpa, mas vais ter de perguntar. Pedro Granger, tu ainda usas roupa da cenoura? Genial! Nas 3 da manhã, as figuras públicas respondem àquilo que ninguém quer perguntar. Não pode perder. Às quartas e sextas, depois das 9h30 da manhã, na Renascença. E é incrível! Amanhã a convidada é Carminho. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Já a seguir o explicador com Miguel Coelho, vamos saber se passamos do estado de emergência para o estado de calamidade, não muito pior, mas medidas muito mais aliviadas. Vamos saber o que é que isso significa, o que é que pode mudar nas próximas semanas em Portugal, até porque hoje é dia de reunião de especialistas e políticos. O Miguel Coelho já cá vem para nos explicar tudo. 20 para as 8. Bom dia, seja bem-vindo. Está a ouvir às 3 da manhã. Com o Miguel Coelho, que se junta a nós mais uma vez para o explicador. Sim. Até porque esta manhã temos nova reunião com especialistas e políticos no Infarmed para se decidir se Portugal avança na próxima segunda-feira para a última fase do desconfinamento e se sempre vai acabar o estado de emergência. E é disso que vamos falar neste explicador, Miguel. Podemos mesmo estar a viver os últimos dias do estado de emergência? Sim, é o que todos esperamos, não é? Incluindo o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, têm dito desejar que não haja necessidade de renovar o estado de emergência, embora o Presidente do Parlamento tenha avisado aqui mesmo na Renascença há menos de uma semana que, em nome da cautela, poderia ser preciso ainda mantê-lo no início de maio. Mas é Marcelo Rebelo de Sousa que cabe a decisão, num processo que se desenrola esta terça-feira. De manhã o Presidente ouve os especialistas, à tarde vai reunir-se com os partidos e o mais provável, dada a evolução favorável dos números da pandemia, é que o estado de emergência venha realmente a terminar. E Miguel, vai continuar a haver restrições ou não? Sim, sobretudo nos concelhos que não possam avançar no desconfinamento, por não cumprirem os critérios de incidência de Covid, e no resto do país também, porque mesmo na última fase do desconfinamento há algumas restrições que vão manter-se. E é por isso que depois do estado de emergência deve seguir-se o chamado estado de calamidade, para que possa ser possível, do ponto de vista da lei, continuar a impor algumas restrições. Mas o que é que distingue afinal, e já o dissemos da outra vez que tivemos o estado de calamidade, o nome é muito verdade. pior, não é?
Mas o que é que distingue estado de emergência de estado de calamidade? É, antes de mais, quem tem o poder para decretar, porque o estado de emergência tem de ser uma iniciativa do Presidente da República, embora depois de ouvir o Governo e com a necessidade de aprovação do Parlamento. Já o estado de calamidade é um processo mais simples, porque é regulado pela Lei de Bases da Proteção Civil e pode ser decretado simplesmente pelo Governo. É, aliás, um dos 3 níveis a que o Governo pode recorrer. E já agora quais são os outros? Sim, a Lei de Proteção Civil prevê três estados: alerta, contingência e calamidade, que, como dizias há pouco, já tivemos essa experiência no passado. Foi isso que o Governo usou há um ano, também em maio, aliás, quando saímos do primeiro estado de emergência, e é natural que desta vez a lógica seja a mesma, passando primeiro do estado de emergência para o estado de calamidade. Então o estado de calamidade não implica a suspensão de direitos, é isso? Implica menos do que acontece no estado de emergência, mas na verdade pode implicar, sobretudo, limites ao direito de liberdade de circulação e também ao direito à propriedade privada. Sim, mas como é que o estado de calamidade pode, por exemplo, impedir a abertura de lojas ou restaurantes? Isso é possível? Pode, porque a lei diz que podem ser impostos limites ou condicionamentos à circulação ou permanência de pessoas e, portanto, o decreto do estado de calamidade pode impor esses limites por tipo de negócio ou tendo em conta o espaço. Pode dizer que só pode permanecer um determinado número de pessoas por metro quadrado, por exemplo. Está atendido. E, Miguel, quanto a prazo, o estado de calamidade não tem prazos ou tem como o estado de emergência? É outra das diferenças. Não tem, de facto, um prazo definido para renovação, ao contrário do estado de emergência, que só é válido por 15 dias, embora, como temos vindo a assistir, possa ser sucessivamente renovado, mas o estado de calamidade pode manter-se enquanto se mantiver a razão que lhe deu origem, neste caso a situação de pandemia. Mas é tudo suposições, porque ainda não temos certeza de nada, não é? Temos que esperar pelas declarações do Presidente. Só quando ouvirmos Marcelo Rebelo de Sousa anunciar, mas de facto tudo indica, tendo em conta estes números muito favoráveis que temos vindo a conhecer dia após dia. Ainda ontem tivemos aquela magnífica notícia do primeiro dia sem óbitos desde agosto do ano passado e apenas o segundo desde o início da pandemia sem óbitos. Também a incidência de casos de Covid a descer, ainda que ligeiramente. Temos estes dados positivos apesar destas sucessivas fases de desconfinamento a que temos assistido no país, portanto tudo indica que Portugal está em condições de avançar para a última fase do desconfinamento. Que assim seja. Miguel Coelho no Explicador. Às 3 da manhã. Por isso, vamos ver como é que são as coisas, não é? Isto é aquela ameaça ideal, porque não quer dizer nada. Dá para tudo. Se a pessoa a quem dizemos isto reagir mal e for maior que nós, e nós tivermos muito medo, podemos emendar a mão para já estive a ver como é que são as coisas e está tudo muito bem. Está impecável. Sim, está ótimo. Siga, senhora, não precisa usar máscara. Afinal, o senhor não fez nada de mal. Está tudo, até é parabenice. As minhas felicitações. Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Às 3 da manhã, na Renascença. Já vamos saber sobre o que é o extremamente desagradável de hoje, embora eu tenha as minhas suspeitas, porque ontem a Joana fez um extremamente sobre Capinha, sim, o herói do TikTok, e prometeu um episódio número 2, portanto é muito provável que assim seja. Entretanto, enquanto esperamos por ela para nos contar de que é que vai ser o extremamente, queria aqui ouvir uma música nova de um jovem cantor, é filho de uma das maiores e mais bonitas vozes de Portugal. Estou a falar de Paulo de Carvalho e estou a falar, obviamente, do seu filho Agir. Ele que esteve e vimos nas celebrações do 25 de Abril, porque foi recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e por 4 capitães de Abril numa conversa sobre aquilo que devíamos aprender e refletir precisamente sobre a Revolução. E o Agir também aproveitou para apresentar a sua música nova, que se chama Prescrever. E eu adoro esta música do Agir, queria passar aqui um bocadinho. E eu tenho a certeza que vai reconhecer aqui também, como eu reconheci, todos estamos a reconhecer, muitas melodias, aliás, a melodia, os instrumentos, a lembrar muito os cantores da Revolução. Então vamos lá para esta música de Agir. Chama-se Prescrever. Deixa andar, alguém há de pagar e levar com esta bucha quando ela prescrever. Pássaros voam no céu, sem descer aos que rastejam, se levanta sem o véu, e a sentir o mal que cheiram. Não somos todos iguais, há quem viva com amarras, agarrado pelas garras da justiça que nunca vem. Não somos todos iguais,
O sol nunca é para todos. Há quem não divida o bolo, que é do amigo ou da mãe. Deixa andar, deixa andar. Para quem será esta boca? Há quem não divida o bolo, que é para o amigo ou é para a mãe. Quem será? Então, esta música é do Agir, chama-se Prescrever, e conta ele que é uma, não é uma crítica, é uma reflexão sobre o sistema judicial em Portugal. Como é que é possível que sobre esta temática tenha saído uma música tão bonita? Uma temática sobre a atualidade, mas que infelizmente acaba por ser transversal aos tempos. Conta o Agir sobre esta música nova que se chama Prescrever e que se pode encontrar nas redes sociais e que é muito gira. Queremos muito Agir aqui nas 3 da manhã para nos falar sobre esta canção. Estamos a 10 minutos para as 8. Bom dia, seja bem-vindo. Uma ótima semana para si. É a menina solta, é a Filipa Galrão, fim de contas, que anda por aí nesta manhã de terça-feira. É verdade, sempre na rua e hoje vai andar pelo Chiado. Repara nisto. Sorte. É o emprego que ela tem, não é? Que é andar pelo Chiado e depois vai ao São Carlos. Primeiro vai ver Montres. E depois vai estar no Teatro São Carlos, que é tipo assim o super teatro da ópera, e vai conhecer a diretora artística do São Carlos. Sim. Realmente, a maior soprano portuguesa. É verdade, há vidas e vidas. Nós cá estamos. Joana Marques, extremamente desagradável às 8h15. O que é que vamos ter Nós hoje? ficamos cá a falar sobre o Capinha. Cada um tem o que merece, não é? Sempre ouvi dizer, temos hoje a sequela. Ontem começámos a falar sobre Capinha, mas perdemos algum tempo, entre aspas, ganhámos com a mãe, e hoje vamos mesmo a assuntos mais profissionais do Capinha. Ok, vamos deixar a mãe de lado. Olha, tenho pena. Ficamos só no TikTok e nos assuntos sérios. Okay. Continuamos a ter o apoio da iServices, que é agradável, não é? Reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Tem recolha e entrega em casa e pode saber tudo em iServices.pt. Não perca às 8h15. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. Gostei muito da edição de ontem do Extremamente Desagradável, tanto que voltei a ouvir à noite. Foi? Sim. Não faças isso. Vou ouvir de novo, porque amanhã vai haver capítulo número 2. Para coisas tão úteis. Isso é verdade. Mas sim, vamos ter capítulo 2 de Capinha e eu acho que vais gostar deste também. É um bocadinho como aquelas sugestões quando vamos fazer compras online, não é? Se gostou deste produto, também vai gostar deste. Portanto, eu acho que se gostou do Extremamente Desagradável de ontem, em princípio também vai gostar deste. Então tem 3 minutos para se ligar ao Facebook da Renascença, se é que tem o computador à frente, para ver em direto o Extremamente Desagradável ou ouvir aqui já a seguir. How Deep Is Your Love, versão Take That. É profundíssimo o meu amor. Que bonito. É quase tão profundo como o amor que o Capinha se sente pela mãe. O meu isso amor é forte. à rádio. Isso é fortíssimo. É muito forte. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. E com o apoio de quem? Da mãe de Capinha e da iServices. Da mãe de Capinha, pois talvez menos. Mas da iServices, sim, de certeza. Isso, sim. Hoje voltamos a uma espécie que ficámos a conhecer ontem, o Capinhas maternos, que é um subgrupo da espécie humana muito carinhoso e especialmente apegado às mães. Mas há outras características de Jorge Capinha que ficaram por desvendar ontem, nomeadamente a questão da vozinha. Da avózinha? Não me digas que também tem uma relação demasiado próxima com a avó, isso era demais. Não é a vozinha, é a vozinha. Vozinha. De voz. Todos nós temos uma voz interior que por vezes nos aconselha. O problema do Capinha é que essa voz interior está a ouvir-se cá fora. No meu primeiro TikTok foi na Quinta das Conchas. Eu tinha ido fazer um treino de PT com a Mafalda e ela disse, hoje vamos fazer um TikTok. E eu, outra vez mais redes sociais, um seca. Cá está ela, a vozinha. Redes sociais. Ai, seca. Eu também acho giro que ele se lembre exatamente quando foi o seu primeiro TikTok, não é? Tipo, onde é que estavas no 25 de Abril. Mas foquemos então na vozinha. É como se o Capinha tivesse engolido o sapo Cocas. Eu tinha 9.000 seguidores no meu Instagram, ninguém me queria. Ninguém me ia lá bater à porta. Mas espera aí, isto sai-lhe muito? Muitas vezes, é recorrente. Nós ontem já tínhamos ficado a admirar a Mafalda, mulher de Capinha, por aturar viver com toda a tribo Capinha e não apenas com o marido, não é? Mas agora ficamos-lhe com um respeito ainda maior, já que ela aguenta também que o Capinha faça esta vozinha. Comecei a dedicar-me e os números são incríveis. Eu ao fim do ano tenho 640.000 seguidores no TikTok, com mais de 265 milhões de vídeos visualizados. No Instagram eu lembro-me que na altura tinha 9.000 e tal seguidores, que eu nem conseguia fazer o swipe up. É só a partir dos 10 mil. Dos 10 mil, eu nunca mais tenho, não consigo fazer swipe up.
o terrível drama de quem não consegue fazer swipe up no Instagram e, sobretudo, de quem diz nhec, nhec, nhec. Não sei se repararam, porque lá está, este timbre distrai muito, mas o Capinha tem uma obsessão por números, não é? Ele liga mais a números do que o próprio José Gomes Ferreira. Mas ao Capinha não interessa o PIB, só interessam os likes. Eu tinha números miseráveis, isto é, ao nível da figura pública que a pessoa é, não é? Pronto. A nível da figura pública, que a pessoa é. Grande frase. No outro dia descobrimos aqui uma boa frase da Catarina Furtado, não é? Para estampar em t-shirts, que era as estrelas não suam. Esta de hoje acho excelente para cartões de visita. Se ainda se usassem cartões de visita, pronto, há esse pequeno problema. Sim. Tinha assim Joana Marques e por baixo, ao nível da figura pública que a pessoa é. Olha, vou pôr no meu perfil de Instagram, que é o mais próximo que há hoje em dia de cartão de visita. Será que deixo de ter números miseráveis assim, como o antigo Capinha tinha? E vou chegar aos 90 mil seguidores agora, num ano. É só absurdo. Portanto, tu tens TikTokers com 4 anos disto. Eu só tenho 1 ano, eu ainda sou um bebezinho. Ainda que com estes valores. Curiosamente, é só absurdo, é um comentário que eu faço muitas vezes quando vejo vídeos do Capinha. Quanto a ser um bebezinho com estes valores, a última vez que eu ouvi esta frase foi quando o meu filho estava com icterícia no hospital. Olha, o bebê está com estes valores, mas felizmente depois ficou tudo bem. Atenção aos números, porque isto já vem de longe na vida do Capinha. Por onde fui o grande vencedor do Ai os Homens. Olha, o rei do Ai os Homens. Opa, e que na altura, estamos a falar numa altura em que a SIC tinha um share médio diário de 85%. Sim. Pá, era absurdo. Mas é incrível aí lembrar-se disto. Já está, a Capinha sabe de cor o share diário da SIC nos anos 90. Ele tem mesmo aqui uma coisa com os números. Foi um erro ter-se dedicado às boys bands e à apresentação de programas e não sei o quê, porque este homem teria lugar, sabes onde? Aonde? No Instituto Nacional de Estatística. Mas pronto, a única coisa que ele fez, assim é que envolvesse, ainda que remotamente, matemática, foi o programa da madrugada Sempre a Somar. Na TV também fiz o Sempre a Somar, que foi um daqueles... Bem, adorava. O que eu me divertia a fazer o Sempre a Somar, que era um programa que as pessoas... Que era aqueles programas de tu ligavas, isto foi em 2008, opa, e é maravilhoso porque eu na altura pensei assim, se tu conseguires estar 2 horas a falar para uma câmara com um guião que é um prémio, o tempo que falta para acabar o prémio, e um número de telefone, fazes qualquer coisa em televisão. Só tinhas 3, o teu guião tinha 3 coisas. Pá, eu divertia-me horror, esquece! Eu divertia-me horror. Pá, e sabes que uma vez nós entrámos no top 10 de audiências da TVI. Ah, ele fez a vozinha no meio, não fez? Fez um bocadinho, apareceu ali ténue e depois ele conseguiu dar-lhe para trás. Mas, portanto, depois do share e do rating da SIC nos anos 90, Capinha sabe de cor o ranking dos 10 mais vistos da TVI em 2008. Eu adorava que o meu cérebro fosse um disco rígido com tanta capacidade como o do Capinha, porque ele armazena tudo. Comecei a fazer ficção e as séries e coisas. Portanto, isto para dizer que eu costumo dizer que a apresentação é a minha grande paixão, a comunicação. Aliás, dá para perceber que eu fico horas a falar. Eu costumo dizer que se tu me des um microfone e tiver ali uma câmera, eu fico 10 minutos a falar com aquela árvore tranquilamente. Coitada da árvore, não é? Que não pode ir embora. Está ali 10 minutos. Presa. Estou a imaginar-la a tentar arrancar as raízes para fugir, não é? Enquanto o Capinha lhe descreve vídeos engraçadíssimos que fez no TikTok e ri-se muito com isso. Eu divirto-me muito a ver, rio-me muito a fazer. Mas há aquela coisa parva que é, eu rio-me das coisas que faço. Mas quando eu me rio das coisas que faço, eu digo, é porque isto está bom. Das duas uma, ou é porque está bom, ou é sinal que tu já não estás lá muito bom. Pode ser isso. Um TikTok incrível, desta é a parte, em que eu estou no jardim e depois estou a regar e vou com 2 tesouras e corto a água. Então, e a água começa, ficou ali um buraco e depois faço... Já está. Parece hilariante este vídeo. Pena não ter apanhado. Não sei se já repararam, mas sempre que alguém diz modéstia à parte, é porque vai dizer uma coisa que revela imodéstia a seguir. Sempre. Sim, sim. A modéstia não é bem como um molho, não é? Que dá para separar do resto. Olha, queria um bife, mas com modéstia à parte. Não dá. É bom poder transmitir boas energias, boas mensagens. TikTok é uma rede positiva, é uma rede do bem. Pelo menos so far, so good. E foi um TikTok também incrível, que teve um engagement fantástico. Mais um TikTok incrível e cheio de engagement. A vida do Capinha é repleta de sucessos, quem me dera. Para depois também eu poder ter, sabes o quê? Modéstia à parte. E ainda estamos só a falar de sucesso na TV e internet. Falta toda a parte da carreira musical do Capinha. Vamos ver como reage quando lhe dizem que os de Arrasar foram a 2ª maior boys band logo a seguir aos Excessos. Olha, eu arrisco, e desculpa estar-te a corrigir, não sei se não terá sido a maior. Nós entramos quando eles fazem uma pausa
para fazer o segundo disco. E foi o tempo certo. E talvez por essa continuidade é que eu disse, e com todo o respeito, obviamente, que os excessos são um marco. Sim. Mas nesse sentido de durabilidade, depois fizemos coisas muito... Depois eu entrei na televisão, consegui coisas fantásticas, modéstia à parte. Mais uma Modéstia vez, à parte. desculpa estar a corrigir-te, mas modéstia à parte, nós éramos os maiores e eu também consegui coisas fantásticas. Mas eles foram os maiores, pelo menos em termos de durabilidade, não é? A banda parece que está a falar de um colchão de molas. A música de Arrasar, sabes quem é que era a protagonista da música de Arrasar? Que era uma menina que a história roubava os de Arrasar e guardava o Soraya Chaves. Muito giro. Fizemos um outro teledisco também que tinha várias... Fomos as primeiras pessoas a meter várias figuras públicas a entrarem nos telediscos. Fizemos uma música para um genérico do Olhar da Serpente, uma novela da SIC. Sim. Portanto, conseguimos vários achievements únicos. Vários achievements únicos, diz o Capinha. Vídeos com gente conhecida. Vídeos com a Soraya Chaves ainda antes dela ser uma pessoa conhecida. O genérico do Olhar da Serpente, que era assim uma espécie de Narcos, só que dava na SIC. Eu acho que ele está a ser humilde demais. O Capinha devia deixar de usar modéstia à parte e usar modéstia mesmo, em cima destes achievements todos. Sabes que eu dizem, que é para não falar na primeira pessoa do singular, que parece mal, mas dizem que eu fui o primeiro TikToker do mundo a lançar uma música para o TikTok. Uau! Quem terá dito? Eu também, quando me quero elogiar, digo assim. Dizem, nunca sou eu. Dizem que, por exemplo, este podcast está em primeiro lugar no Spotify. Só que eu não sei qual é o share diário do Spotify. Só sei o da SIC em 1998, porque há bocado me disseram, não é? Eu acho que todos devíamos orgulhar-nos destas pequenas conquistas, como faz o Capinha. Ok, não fomos o primeiro TikToker do mundo a lançar músicas para o TikTok, mas podemos tentar qualquer coisa do género. Dizem que eu fui a primeira pessoa em todo o mundo a fazer atum à Brás com batatas onduladas. Qualquer pequeno achievement ao qual se possam agarrar. Obrigado. O Gabriel já dá ideias. Podíamos fazer um TikTok assim, podíamos fazer isto assado. Pois há muita gente que acha que vocês acabaram por arrastar o Gabriel. É inevitável. Isto é um bocadinho aquela coisa do tu não queres que o filho do Cristiano Ronaldo não jogue a bola. Sim. É inevitável, não é? Portanto, o Capinha compara-se por intermédio do seu filho a Cristiano Ronaldo. Mas tem razão. Um é rei do futebol, o outro é rei do TikTok. Sim, está bem visto. E as semelhanças não ficam por aí. Ambos são extravagantes, ou foram, numa certa altura, ou quase que foram, pronto. Repara no que aconteceu nos loucos anos 90, quando a TVI quis contratar o Capinha e teve de negociar as condições com o seu agente. Nós fomos a uma reunião e uma primeira condição que eles puseram, isto é um problema. Na realidade, imagina, nós estamos com tantos concertos, vamos supor que o Capinha vai gravar no sábado. E ele está em Braga. Como é que é? Só há uma solução. Vocês vão buscá-lo de helicóptero a Braga, trazem-no para o estúdio, ele faz, e depois vão pô-lo de helicóptero outra vez ao estúdio, que é para não haver problemas e não sei o quê. Check. Vê lá como é que eram as coisas naquela altura. Era de loucos. Eles aceitaram a condição de helicóptero. De helicóptero! Isto depois acabou por não avançar e o Capinha acabou por nunca aprender a dizer helicóptero. Lá está, porque ele diz helicóptero. Há aí outra coisa. Eu aposto que o Cristiano Ronaldo também diz assim. E há outra coisa que eles dois têm em comum. Além do talento, do estilo, do amor de mãe, as fãs loucas que os abordam. E como dizia no outro dia uma enfermeira, uma mensagem que me mandava, dizia: muito obrigado, Capinha, vocês são o Voltaren do meu dia. Nunca me elogiaram assim. Pois não. A vozinha do Capinha é igual à voz da fã, não é? Muito parecida. Felizmente a abordagem hoje que ele tem não é de popstar. É uma coisa assim mais calma, não é? Como o estatuto de TikToker exige. Lembro-me muito bem, lembro de entrar no Colombo no início e de repente... Ai, que susto! Ai, que horror! Capinha! Mas já, pronto, calma, não há problema. Sim! Pronto, isto é a abordagem de popstar. Cá está, eram tempos loucos. Ninguém chegava ao pé dele e dizia: és como o Voltaren para mim. Ninguém o comparava a um gel anti-inflamatório, claro. Não é? Perde-se muito com isso. Por fim, ou outro qualquer, sei lá, um relaxante muscular. Ai, Capinha! Por fim, uma reflexão que o Capinha partilha connosco. Há uma frase em inglês, não é? Que diz: se tu arranjares alguma coisa que gostes de fazer na vida, aquilo nunca será, o teu emprego será um trabalho. Mais ou menos isto. Está tudo errado. Primeiro, a frase não é em inglês. Depois escolhe um trabalho que gostes e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida. E é atribuída ao Confúcio, que eu saiba não falava inglês, mas também não há evidências que comprovem esta autoria. O que Confúcio disse mesmo, e desta tenho a certeza, foi: desinstala o TikTok e vai trabalhar, malandro. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Olha, se o capinha fosse um cocktail, qual era? Espera. Isto tem rasteira. Não sei. Capinha colada. Ok. Estava a pensar que envolvia voltar N. Não estava a chegar. Não, extremamente desagradável na Renascença, com o apoio da iServices, onde encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos Grade A+, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt. É bom para quem precisa ter a capinha do telemóvel colada. Pois, olha, boa. Muito bem. Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Daqui a pouco vamos ter com a Filipa Galrão, que hoje anda a ver montras, a lata. Como é que é possível? É isto que é trabalhar. Hoje não vou ir ao estúdio, vou ver umas montras. E eu percebo que toda a gente está com saudades daquele passeio de ver montras. A pessoa nem quer comprar nada, mas quer ver tudo. Por acaso, acaba sempre a trazer qualquer coisinha. Aos séculos que não vou ao Chiado, não sei se tu tens ido, mas eu também não vou há muito tempo. Eu este ano nem vi as luzes de Natal. No ano passado, as luzes de Natal do Chiado, que é um clássico aqui de Lisboa, não é? Então a Filipa vai ver como é que está o Chiado nesta manhã de terça-feira e ainda vai andar pelo Teatro São Carlos, mais logo depois das 9. Antes disso, temos o Miguel de regresso e vai-nos trazer um virologista. Ele chama-se Paulo Paixão. Tu deves conhecer, porque conheces todos os virologistas. Sim, trato por tu todos os virologistas da Europa. E ele tem tido uma opinião bastante moderada no que toca ao desconfinamento, mas parece que está otimista e vamos ouvir a opinião, até porque hoje temos uma nova reunião da qual pode sair a decisão de se terminamos de vez com os estados de emergência. Portanto, vamos ouvir o Miguel já a seguir aqui na Renascença. Somos às 3 da manhã e estes são os Coldplay. Os Coldplay tocam na Renascença. Uma ótima terça-feira, boa semana, última de abril. Está a ouvir às 3 da manhã. 20 minutos para as 9. Hoje pode ser um dia muito importante. No longo túnel desta pandemia, podemos estar quase a sair do estado de emergência e a avançar para a última fase do desconfinamento. E esta manhã, Miguel, há nova reunião, que pode ser decisiva, com políticos e especialistas no Infarmed. Sim, e tudo indica que as conclusões vão ser positivas, porque os números têm realmente superado as melhores expectativas e ainda ontem o Primeiro-Ministro mostrava-se bastante confiante na evolução da pandemia. Embora a taxa de transmissibilidade da Covid se aproxime de 1, temos apenas 70 casos por 100 mil habitantes e a melhor notícia de todas, entre outras que têm vindo a público, é que ontem não se registaram óbitos. É verdade, ontem até lancei foguetes. É de saudar. Sim, São números surpreendentes pela positiva. Sim, e até para os especialistas, porque já esta manhã ouvimos aqui o Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, Paulo Paixão, ele que tem tido sempre uma perspectiva bastante prudente e que confessou à Renascença que nunca pensou que a situação evoluísse desta forma tão favorável. Honestamente, não esperaria que tivéssemos a passar tão bem nesta fase. Sempre pensei realmente que depois, por causa da Páscoa e com o início do desconfinamento, que os números aumentassem. Mas nós estamos realmente numa situação muito excepcional. Somos o segundo melhor país de toda a Europa e realmente com a passagem das semanas temos mantido. É verdade que estas oscilações do RT, um pouco para cima, para baixo, mas de qualquer maneira não subiu tanto quanto se temia. E portanto, eu acho que temos condições neste momento para ir avançando. Agora, obviamente, cada passo que se dá em frente é sempre um risco acrescido. Portanto, sempre alerta, mas podemos avançar no desconfinamento, na opinião deste virologista. Sim, eu sinto satisfação nas palavras deste homem. Mais alívio. Sim, mais alívio. E quais é que são os riscos da próxima fase, Miguel? Um dos maiores riscos prende-se com o regresso ao desporto, porque o Presidente da Sociedade de Virologia diz que a abertura das universidades e do ensino secundário, que já ocorreram e que estão a decorrer surpreendentemente bem, pelo menos para já. No entanto, se associarmos os encontros mais frequentes dos jovens à prática desportiva, aí sim é possível que os casos aumentem. Para contrariar isso, a solução, segundo o Paulo Paixão, pode passar pela multiplicação dos rastreios. O profissional, de certa forma, acaba por ser o menos preocupante, que é o que está mais controlado. O problema é o desporto amador, que acho que sim, eu concordo inteiramente que se comece a voltar outra vez, é fundamental, não é só do ponto de vista físico como psicológico, como social, portanto é fundamental o desporto volte, mas realmente não deixa de ser uma matéria preocupante. Eu acho que às vezes, em vez de falarmos de rastreios a grandes populações que muitas vezes não levam nada e gasta-se imenso dinheiro, imenso tempo, mais vale se calhar centrarmos em populações de risco. Para mim, claramente, deve haver programas de rastreio, sobretudo agora neste regresso, com equipes federadas, nomeadamente tudo o que seja desportos que tenham um maior risco, nomeadamente nos desportos de equipe, claro que depois dentro deles haverá uns mais do que outros, aí sim deveria haver um controle importante.
Portanto, aqui o regresso do desporto a motivar aqui algumas preocupações, com necessidade de atenção redobrada. Sim, com o desporto e também com as comemorações desportivas, não é? No Marquês de Pombal. Sim, em breve. sim. Ou em Lisboa ou no Porto, certamente há de haver uma grande concentração no mês de maio. E a reabertura das fronteiras não será motivo de preocupação? Também, embora neste caso para Paulo Paixão é um risco que é facilmente controlável. Ele explica porquê, nomeadamente com recurso, uma vez mais, a testes e a quarentenas. A abertura de fronteiras terrestres, como digo, não me preocupam muito. As aéreas, claro que pode ser, sobretudo para locais em que haja as variantes, mas aí sim, eu acho que mais vale não se cancelar os voos, porque senão as pessoas acabarão, sobretudo locais em que temos grandes populações de migrantes cá, isso não vai funcionar, porque as pessoas vão acabar por vir e mais vale estão a fazer de uma forma controlada. Portanto, quem vem de fora, aí sim, tem que haver um controle rigoroso, com testagem, tem que haver uma quarentena e alguma forma de controlar essa quarentena. Portanto, controlar mais do que proibir propriamente as viagens, a receita de Paulo Paixão, o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, que foi ouvido pela jornalista Ana Bela Góes. De resto, esta é uma entrevista que pode ser lida em versão completa no portal da Renascença em rr.sapo.pt. Mas, sobretudo, ficamos atentos à reunião de mais logo, não é? A reunião entre Sim, vai ser especialistas. Um dos temas do dia, claro. A reunião esta manhã dos especialistas. Vamos poder acompanhar e saber qual é o diagnóstico que cada um faz nas suas várias áreas quanto à evolução da pandemia. Para termos essa conclusão, podemos ou não avançar na segunda-feira para a quarta e última fase do desconfinamento. Depois, o Presidente da República, à tarde, houve os partidos, com vista a essa decisão também fundamental, que é se o país pode finalmente deixar os estados de emergência, e recordo que o período atual termina na próxima sexta-feira. Bem, no dia em que pudermos tirar a máscara, eu não sei o que faça, quantas garrafas de champanhe eu vou abrir para celebrar, mas eu acho que isso ainda está um bocadinho longe. 500 pessoas. Não, isso não. Bebe só tu, bebe só tu. 15 para as 9, bom dia, seja bem-vindo. Está na Renascença, já a seguir a Filipa Galrão leva-nos ao Chiado em Lisboa. Já estou a imaginar a Filipa Galrão na rua, ali a dançar pelas ruas do Chiado. Descendo a rua. A Filipa Galrão nesta manhã, nesta zona mítica, linda, maravilhosa e outrora cheia de turistas, que é o Chiado em Lisboa. E no futuro também cheio de turistas e esperamos outra vez. Muito que sim. Mas agora, como estará o Chiado por esta altura? Filipa Galrão, bom dia. Fui ver montras e fui ver como é que estava esta zona de Lisboa. Olá, Filipa, bom dia. Olá, Filipe. Olha, está distraídíssima a ver montras. Está a comprar coisas, já não ouve ali a caixa registradora. Sim, cling. Olá, Filipa. Olá. Olha, estava aqui a perder-me em conversas com a Maria sobre velas, claro. Porque eu hoje resolvi praticar aquela coisa que qualquer português adora, que é a arte de ver as montras. E vim até às ruas com as montras das lojas mais antigas de Lisboa. Estou pela zona do Chiado. Eu comecei, vejam bem, por deixar o carro na Rua Nova do Almada, subi a pé, a Rua Garrete, passei pela florista Pequeno Jardim, pela livraria mais antiga, que é a Bertrand, ainda fui à Brasileira, vi as montras das lojas de roupa, está tudo calmo, não há turistas aqui, mas há energia, e é a energia portuguesa. Passei pelo Largo Camões, recordei aquele que foi durante muitos anos o ponto de encontro entre amigos antes de seguir para os bares e discotecas, não sei se vocês também faziam o mesmo. Sim, é nos pezinhos do Camões, sim. Exato, e entretanto meti-me aqui pela Rua Loreto e dei de caras precisamente com a montra das velas Loreto, uma das lojas com história desta cidade. E que história! Maria Sá Pereira, com quem estou, velas feitas à mão desde 1769. 1789! 14 de julho, fundação da firma e, na altura, não havia uma grande diferença entre o sítio da produção e o ponto de venda. Hoje, ou seja, desde o século XIX, esse ponto está bastante diferenciado. Temos uma loja que tentamos manter, enfim, com esta decoração um pouco dessa época, em madeiras. Lindíssima. Com os fechos da época, de vidro. E, sobretudo, o que é mais importante, são as velas, que têm várias formas, várias cores. Algumas, poucas, são perfumadas, mas com boa qualidade. Que tipo de velas é que as pessoas mais procuram nesta altura, Maria? Olha, nesta altura que
temos os batizados em atraso, há muita vela de batismo, começa-se a falar de casamento, de velas também para celebrar o casamento. Enfim, a Páscoa quase não se deu por isso, porque nós estávamos fechados, infelizmente isso marcou, mas de tudo, nós temos pequenos formatos, e todas as cores. Todas as cores, formas. Eu quero acentuar que não é uma loja de turistas. É para nós, é para nós. É para todos. Maria, explique-nos, e era isso que estávamos aqui a conversar, e por isso é que eu estava distraída, como é que um jantar à luz das velas, com as famosas velas de castiçal, podem ser perfeitos, não digo para combater a Covid, mas para... Afinal é para combater a Covid. É mesmo isso. Eu estava com medo de usar a palavra. Qualquer vela serve para combater a chama, para combater no sentido em que vai queimar as gotículas. Isto é tão perfeito, não é? Ali o ar, porque há uma renovação do ar em torno da chama. E essa renovação provoca uma circulação por convecção que conduz à queima sucessiva de quaisquer micro-organismos que lhes passem ao alcance. A ser tudo a comprar centenas de velas agora. Simples, de velas acesas entre convivas durante as refeições, mas que impedem a transmissão de bactérias e de vírus de uns para os outros. Portanto, agora que vai ser renovado ou não o estado de emergência, bem que podiam instituir que todos os jantares fossem à luz das velas. É mesmo o convívio, porque a verdade é que as pessoas frequentemente compram velas para combater os mosquitos, mas é muito mais fácil combater as gotículas que são queimadas do que os mosquitos. Contudo, a chama funciona tanto para os mosquitos como para as gotículas. É boa. Maria, muito obrigada. Mas que informação incrível. Vou comprar muitas para a Renascença. Se calhar estas azuis e brancas, que são a nossa cor. Pois é. Olha. E também com um candelabro no meio, as pessoas não se aproximam, não é? Fomos aqui, um candelabro com velas. Olha, maravilhoso. E fiquei muito fã da Maria também. A tua companheira aí nessa manhã no Chiado. Sim, Velas Loreto. Exatamente. Vais andar pelas montras do Chiado um bocadinho mais e depois vais estar no Teatro São Carlos. É verdade, estou muito entusiasmada porque nunca fui e vou assistir ao ensaio porque sexta-feira estreia uma nova ópera no Teatro Nacional de São Carlos. Será que vão conseguir ensinar-te a cantar ópera? Duvido. Era ótimo. Agora, a companhia da Filipa, depois das 9h30, nada mais, nada menos do que a maior soprano portuguesa, Elizabeth Matos, também diretora artística do São Carlos. Portanto, algumas coisas, por favor, aprende, está bem? Para nos surpreenderes depois das 9, Filipa. Beijinhos, até já. Beijinho. Filipa Galrão connosco, somos às 3 da manhã. Boa terça-feira. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Acorde connosco! Boa agora até me assustei. Olha, recebi aqui uma mensagem de um ouvinte nossa, olha, que participou em tempos naquelas reuniões que fizemos com ouvintes, lembras? É a Francisca Bastos, olá, Francisca. Fora de Portugal, e diz que nós não somos o Voltaren da sua vida, mas o Compensa. Falando há bocado do elogio dirigido a Capinha, não é? Dizem-lhe que ele é um Voltaren e nós somos um Compensa. Obrigada, olha, que Francisca. espetacular! E não é que daqui a pouco a Filipa Galrão vai cantar ópera para nós e vai aprender com a melhor então, se calhar soprano aí vamos portuguesa. precisar de Benuron para as dores de cabeça. As dela ou as nossas? As nossas. Ela vai ficar ótima. Está no Teatro São Carlos, vamos ter com ela depois das 9h30. Já lá vamos. Agora, este grande clássico dos anos 80. Já está a dançar, Never gonna give you up, abanar os ombros. Never gonna say goodbye. É o Rick Astley aqui nesta terça-feira na Renascença. Bom dia. Rick Astley toca aqui na Renascença. Nesta manhã ainda vamos receber uma super estrela do mundo da ópera. Olá, sou Elizabeth Matos e estou com as 3 da manhã. Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10. Elizabeth Matos, com e quem hoje a vai Filipa estar connosco outra vez, não é? Sim, a vai ver falar. Se consegue ensinar a Filipa a cantar ópera. Vai falar tudo assim na entrevista. A entrevista é toda assim. Demora um bocadinho mais que a entrevista normal. Olha, queria-te deixar aqui um nome a ver se isto diz alguma coisa e se te lembras. Constança Bradel. Sim, a Constança Falámos esteve dela há à uns meses. semana
apenas porque precisava de um medicamento. Exatamente, 24 anos, fez na altura um vídeo, um testemunho nas redes sociais que se tornou viral e ainda bem, neste caso foi por bons motivos, porque ela precisava de um medicamento muito específico, muito especial e muito caro. A Constança tem fibrose quística e nós fomos acompanhando essa história, toda a gente, não é? Com grande emoção a ver como é que a coisa corria e felizmente o desfecho foi bom e ainda ontem ela voltou às redes sociais já com um aspecto totalmente diferente, na altura estava muito magra, muito debilitada. O que foi incrível é que ela é super bonita, ela é sim, linda, mas depois publicou aqueles vídeos com um estado mais avançado da doença e eu acho que isso chocou muitas pessoas. Sim, o contraste entre a beleza e a juventude, não é? E de repente uma pessoa que está acamada e em dificuldade. Felizmente já não está acamada novamente e teve de facto acesso a este medicamento. E eu ontem passei por ela na SIC, ela estava a dar uma entrevista, acho que foi a sua primeira entrevista, na primeira pessoa, porque na altura quem falava mais por ela era o pai e a irmã, obviamente, e estava ótima. E mais do que isso, eu vejo estes programas da tarde à procura de coisas más para gozar, mas às vezes aparecem coisas boas. Mais do que a Constança, apareceu-me também o Bernardo, que fiquei a conhecer. É um outro doente de fibrose quística, também já conseguiu ter acesso a este medicamento, mas fala-nos de todos os outros que ainda não têm. E porque sinto que tenho condições para dar voz à doença e para dar voz às 400 pessoas que sofrem de fibrose quística em Portugal e que tão desesperadamente esperam em silêncio e em enorme sofrimento para que possam ter acesso ao CAF-3. Vivemos num país em que se gastam bilhões de euros no resgate de bancos. Vivemos num país que se gastam bilhões de euros na reestruturação de empresas megalómanas, como por exemplo a TAP. Vivemos num país que temos câmaras municipais absolutamente milionárias que fazem obras públicas que não têm qualquer retorno para os cidadãos. Vivemos num país em que a corrupção ativa toma dimensões absolutamente inacreditáveis. Estamos a falar até de ex-dirigentes políticos. E vivemos num país em que se esbanjam milhões e bilhões de euros em coisas que não fazem sentido. Em despesas. Sendo que existem 400 pessoas que precisam desse medicamento, provavelmente para a vida toda. Certo. É o seu caso, não é? Vai precisar do... No meu caso, é um medicamento de facto caro, muito caro por mês, e é para a vida toda. Cá está, é um medicamento para a vida toda e o que é que se passa? Eu achei que a partir do momento em que estava... É um medicamento para a vida toda. Bom, um apontamento de humor. Peço desculpa. Às vezes acontece-lhe, sai-lhe o humor na altura errada sempre. Não, mas isto vai correr bem, portanto no fim vamos ter todos muito humor a respeito do assunto. Eu achei que quando estava autorizado para a Constança estava para todos, mas não é assim que funciona, não é uma coisa que tu agora possas ir à farmácia e com a receita do teu médico ter acesso a isto ou no hospital, tem que ser aprovado caso a caso e é disso que a Associação de Portadores de Fibrose Quística tem estado a falar muito e até no Parlamento, para que seja já autorizado para todos, para toda a gente que tem esta doença, à partida já se saiba que possa aceder a este medicamento e não ter que ser uma análise individual que demora sempre tempo e o tempo vai passando e as pessoas vão piorando e há pessoas em péssima situação à espera que seja aprovado um medicamento para a sua situação em particular. Claro que sim, e já viste o que é teres uma doença, tu sabes que há um medicamento que a resolve, mas não a podes comprar. Sim, e mesmo não te é permitido comprar. Do Bernardo como da Constança, que são ambos novos, eles dizem que as melhoras são muito rápidas, eles no espaço de um mês ficam a sentir-se logo muito melhor, é incrível. E é de facto um medicamento caríssimo, mas que tem obviamente que ser aprovado para 400 pessoas ao mesmo tempo é uma migalha nos milhões de pessoas que somos. Sim. O que é que nós podemos fazer aqui na Renascença? Olha, abrir o microfone, divulgar. Disto, não é? Portanto, se a Associação Portuguesa de Fibrose Quística quiser vir cá explicar, falar desta situação, pelo menos dizer o que é preciso, o que é necessário, pode fazê-lo. Nós temos as portas abertas aqui nas 3 da manhã. 9h19, muito bom dia. Já a seguir temos comentário de Graça Franco aqui também. Ela vem-nos falar da pandemia e de como está a afetar as pequenas e médias empresas. É já a seguir para ouvir. Bom dia. Está a ouvir às 3 da manhã. Está, sim, senhora. Junta-se a nós Miguel Coelho. Olá, Miguel. Bom dia. E também Graça Franco. Olá, Graça. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Sempre connosco às terças e quintas-feiras. Então, hoje, como falávamos há pouco, vamos debater com a Graça os efeitos da pandemia nas pequenas e médias empresas. Devem ser as que sentem mais os efeitos da pandemia. Sim, um dos principais desses efeitos foi o endividamento que disparou e atingiu o valor mais alto dos últimos 15 anos. Esta manhã o Jornal de Negócios diz que em fevereiro as dívidas das micro, pequenas e médias empresas à banca subiram quase 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. O que é que isto significa, Graça? Olha, significa que sobretudo as empresas do alojamento, da restauração e do comércio, que foram as mais visadas, fizeram tudo por tudo, desde aceitar os apoios governamentais, as linhas de crédito, a endividarem-se mesmo junto da banca para que se não tivessem que fechar as portas e manter os postos de trabalho. Muitas delas
delas na esperança de que a retoma tivesse sido um pouco mais rápida do que agora parece ser. Sim, muitas endividaram-se e outras têm ainda à perna as moratórias. As moratórias fazem também agravar a dívida, porque no fundo, se só se paga os juros, está-se a aumentar a dívida de capital, e se não se paga juros e capital, que é a maioria dos casos, então a dívida cresce automaticamente sem mesmo mais endividamentos. Como as empresas já estavam muito endividadas, daí elas reclamarem cada vez mais que os apoios deveriam ser a fundo perdido, porque endividadas já elas estão. É uma situação que afeta, de facto, sobretudo as empresas mais pequenas, porque as grandes, haverá exceções naturalmente, mas grande parte destas maiores empresas têm conseguido reduzir as dívidas. É uma espécie de mistério, é como é que elas conseguem, de facto, beneficiar dos vários apoios de uma forma muito mais eficaz, que lhes permite, incluindamente, não só não recorrer mais à banca, como também não ter este processo das moratórias e conseguirem mesmo reduzir alguns encargos financeiros. Mas aqui assim a política de facto divide-se sempre em Portugal entre as grandes empresas, a situação é sempre diferente, e as pequeníssimas empresas que com esta crise, tendo que fechar a porta, foram de facto as mais visadas. Pequeníssimas empresas que no fundo são o que alimenta grande parte do tecido português. São basicamente elas, ou seja, não são as grandes. Exatamente, salvar a TAP pode custar milhares de milhões repetidamente, mas é uma única empresa e uma grande empresa. Depois há empresas que estão protegidas pela própria mercado em questão, portanto as empresas energéticas, por exemplo, não sofreram com a crise. Aquelas que foram mais afetadas pelo confinamento é que de facto não podiam fazer nada, e ao não poder fazer nada foram impedidas de trabalhar e fechar durante 6 meses por empresas que estão ali na margem mínima da sobrevivência, que é aquilo que acontece com quase todo o nosso tecido, sim, quer empresarial, quer mesmo em todos os setores. A indústria foi menos visada, a construção também foi um bocadinho menos visada, mas mesmo a construção aumentou a dívida em 5%. Graça, para complicar, o Estado está também a atrasar os pagamentos, porque a notícia também esta manhã que em março o valor por pagar por parte do Estado já atingiu os 563 milhões, mais 134 milhões que no mesmo período do ano passado. Nesta altura, e com a situação como está, não poderia haver maior cuidado por parte do Estado? Claro que podia, mas isto é um vício nacional. Eu quase fui direta à página da execução orçamental onde está o aumento da dívida. Metade deste aumento deu-se, imagina lá, nos hospitais. Portanto, como sempre, no setor da saúde, estes atrasos de pagamento são um clássico. Portanto, atrasos de pagamentos aos hospitais aos fornecedores? Aos fornecedores, evidentemente, e estes fornecedores são dos mais diversos, desde os fornecedores das cantinas aos fornecedores dos perecíveis, portanto, aqueles... Lá está, muitas delas pequenas e médias empresas também. E que trabalham apenas para o mercado nacional, ou seja, que estão extraordinariamente dependentes das compras do Estado e que têm que entrar com esta equação de quando é que eu vou receber o dinheiro, ou seja, eu produzo, eu trabalho, eu vendo, mas como estou dependente de um único cliente, torna a situação de sobrevivência destas empresas muito maior. E, portanto, se o Estado pagasse as dívidas, injetava automaticamente na economia 600 milhões de euros, que é a dívida que tem neste momento. Sim. Muito bem. Graça Franco, beijinhos e até quinta-feira. Até quinta-feira. Adeus. A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música. A Filipa, nesta manhã de terça-feira, está num sítio lindo que é o Teatro São Carlos. Ainda por cima tem uma nova fachada. Esteve já agora, se não é de Lisboa, não sabe com certeza, e nós também não, porque estivemos fechados em casa nos últimos meses. Mas a fachada esteve 6 meses em obras para recuperar a cor original e finalmente... Boa ideia, aproveitar esta pausa, não é? Sim, sim, e por isso, na abertura de portas, a Filipa vai hoje visitar esta, neste caso, que é a grande casa da ópera em Portugal.
e vai estar com uma grande mulher. É a diretora artística e uma das maiores sopranos do mundo, pelo menos é a melhor em Portugal, a mais conhecida. É já a seguir que a Filipa nos leva para o Teatro São Carlos e canta ópera para nós. Portanto, vai já abaixando o volume do seu rádio, pelo simples não. Às 3 da manhã. Joana com um bocadinho de sono hoje. Mas também não bebe café? Não tenho Contra forma. os meus princípios. Porquê? Quais são os teus Os princípios? meus princípios é só como coisas que saibam bem. E café sabe horrivelmente mal. Ok. É este o meu princípio. Muito bem. E quero também solidariedade das pessoas que não bebem café. Aposto que há alguns ouvintes nossos que também não bebem café e as Comem pessoas olham-nos maçãs. sempre de lado. Como assim não bebe café? Sim, sabes que eu não Como conheço. assim é um adulto e não bebe café? Não conheço muita gente. Não Juntem-se a conheço. mim, por favor, vamos liderar o movimento, mas só à tarde, porque agora de manhã estamos com sono. O movimento dos que não bebem café. Acorde com a Ana, Joana e Filipa. Às 3 da manhã, na Renascença. Por acaso eu gostava de saber se Elizabeth Matos se junta ao teu movimento, porque como é Por soprano, causa da voz, não é? pode não Há uns poder beber cuidados café. especiais com as cordas vocais, não é? E Filipe. vinho, café, tudo. Sim, tudo. Filipa Galrão no Teatro São Carlos nesta manhã, a assistir ao ensaio. Que privilégio de uma peça que estreia já nesta sexta-feira. Filipa, bom dia! Bom dia, que privilégio mesmo, eu estou extasiada. Eu achava que aos 33 anos uma pessoa não podia mais surpreender-se. Ui, se mas até aos eu nunca 70. tinha... Eu não tinha entrado nunca no Teatro Nacional de São Carlos e cá estou e tenho o privilégio de estar a assistir ao ensaio e estou, como disseram, com a Elizabeth Matos, que é a diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos, ela própria uma das grandes vozes da ópera no nosso país, e elas queriam saber se bebe café, Elizabeth, ou se isso estraga a voz. Se eu bebo café, bebo sim. E nunca teve nenhum problema com isso? Não. Sempre que tomado com moderação, evidentemente é algo que tem que provoca uma certa acidez e é preciso ter sim. Depois equilibrar com muita água. Pergunto-lhe, Elizabeth, como foram estes meses de paragem do teatro e como estão a ser os preparativos para voltar? Muita ansiedade, muita expectativa, houve aqui muitas mudanças, mesmo em termos de estrutura, como estivemos a falar? Sim, é um momento de grande excitação o ter voltado. Foram momentos tristes, foram momentos de tensão, momentos de preocupação, de mudanças contínuas na programação, mas o que importa é que estamos aqui e a partir do dia 19 fizemos a nossa rentrée, com um belíssimo concerto, com Beethoven, com Mahler. Depois disso já tivemos outro concerto de câmara no nosso Salão Nobre, que também é uma joia. E agora estamos aqui na preparação da Rusalka, uma ópera de Dvorak, com toda a energia, como pode ouvir, toda a gente na preparação. Tem orquestra, tem coro, tem tudo. Tem solistas, ou seja, todos os nossos corpos estáveis estão aqui, o coro do Teatro São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o maestro Jenkins na direção, uma série de artistas portugueses e outros estrangeiros. A protagonista, Dora Rodrigues, vai estrear-se, não é? Exatamente, estreia-se no papel, é uma profissional já de provas dadas, mas com Peter Wedd e outros cantores. E, portanto, será sem dúvida, e nós convidamos e apelamos a que todos venham ter connosco. Elizabeth, para mim que sou leiga e muita gente que nos está a ouvir certamente também nesta matéria, eu estava a ler sobre a ópera que vão estrear e percebi que é a história de uma ninfa que opta por deixar de cantar para ganhar a forma humana e assim ficar com o seu príncipe, não é? Isto parece-me a história da Pequena Sereia. É quase, exatamente. Que isto se traduz numa ópera, assim muito resumidamente. Portanto, a sereia está no seu lago e vê o príncipe e, portanto, quer amar o príncipe, quer ter esta possibilidade e pede para poder ter esta forma humana, só que para ter esta forma humana significa que tem que perder a sua voz. Ao perder a sua voz, ela aceita perder a sua voz para poder ter o amor do príncipe, mas isto causa no príncipe dúvidas, o facto dela não falar, dúvidas no amor que ela possa sentir por ele. E, portanto, com estes problemas todos, ela acaba por perder o amor do príncipe e só a voz já tinha perdido e, portanto, se tem que voltar outra vez para o seu lago e a única solução é abraçar o príncipe, beijar o príncipe, mas isso significa que os dois terão de morrer.
Ai meu Deus, que história triste. Muito trágico e muito triste. Mas isso belíssimamente cantado aqui. Sim, Dvořák tem esta grandiosidade, utiliza as melodias populares, mas muito influenciado por Smetana, também pelos grandes leitmotiv de Wagner, que o dirigia, sendo ele violetista na orquestra. Portanto, com estas influências todas, temos aqui uma ópera realmente de grandíssima qualidade, a ópera mais conhecida de Dvořák. E num teatro que foi agora também restaurado, porque a fachada foi restaurada nestes últimos 6 meses. Sim. E está lindíssimo e, portanto, venham ao Teatro Nacional de São Carlos ver esta ópera e as que virão a seguir, não é, Elisa? Exatamente, vão poder ver a nossa fachada, a cor que devolvemos, a cor inicial à cidade de Lisboa. Depois vamos ter a oportunidade de ver também a estrutura que criamos para o coro do Teatro Nacional de São Carlos poder trabalhar em conjunto com a orquestra, porque senão não seria possível termos os dois corpos estáveis. O coro não está a cantar de máscara, obviamente, há aqui toda uma estrutura vertical montada no palco que tem acrílicos, não é, à frente e que faz com que, obviamente, não haja aqui gotículas espalhadas por todo o lado. É uma estrutura que foi construída para que verticalmente pudéssemos ter 50 coralistas no palco, com toda a proteção para os coralistas, mas também para quem está à frente, neste caso a orquestra, e portanto a cultura é segura no São Carlos, tudo aquilo que se desenvolve é com segurança e a pensar na nossa missão, que é sempre de fazer música, de fazer arte e de a dar ao público. Ora bem, forma possível, é isso mesmo. Tenho uma pergunta, Filipa. Estamos a falar aqui da cor original da fachada de São Carlos. Que cor é? Já é agora? Azul. É azul, ok, sim, portanto, senhora. a fachada voltou a ser azul, não é, Elizabeth? A cor régia inicial, que depois de investigações chegamos à conclusão que era a cor inicial, e foi decidido com todas as pessoas que estiveram a estudar, e é um resultado magnífico. Toda a gente está muito contente, nós estamos contentíssimos, e portanto quem vem ver Dvořák, quem vem ver a Rusalka, e eu convido a todos que venham, porque vale a pena. Terá muitas surpresas, não só tem a música, tem a fachada, tem as estruturas, os recursos que nós criamos para trabalhar, e portanto... É uma ótima experiência, vai ser uma experiência no seu todo. No São Carlos. Muito bem, Filipa Galrão, hoje no Teatro Nacional de São Carlos. Olha, este programa teve uma elevação insuperável. Eu depois disto não sei como é que vamos fazer. Mas foi sempre a subir e acabou assim. Vocês estão a sentir... Vocês estão a sentir, não é? Que é sim. É outro nível, isto é outro nível. Sim, ouvimos fom. Se calhar é o capinha lá ao fundo a fazer voz. Mas olha, eu vou aproveitar o privilégio de estar aqui e vou ficar mesmo até às 10 para assistir ao início do ensaio. Aproveita por nós. Olha que sorte! E esta palmas no fim. Estreia por nós. Estreia já na sexta-feira no Teatro Nacional São Carlos. Beijinhos, Filipa, até amanhã. Beijinhos. Até amanhã. Crazy Seal. Bem, mas a conversa da Elizabeth foi espetacular. Foi assim uma fonte de cultura geral. É sempre. Não foi? De vez em quando gostamos de estar com a Elizabeth para lhe sugar pérolas de sabedoria. Amanhã temos aqui convidados incríveis nas 3 da manhã, e tudo tem a ver com um novo livro do José Peixoto, o José Luís Peixoto. O livro José chama-se... Peixoto para os amigos. É claro, é o José Peixoto. Ele escreveu um livro chamado Almoço de Domingo, que vem de um convite feito pela família Nabeiro para que o José Luís Peixoto escrevesse a biografia do Sr. Rui Nabeiro, que já está muito velhinho. Ter uma vida cheia de peripécias. Uma vida incrível e com muitas pessoas a gostarem dele. Em Campo Maior é uma loucura. Sim. E a verdade é que o José Luís Peixoto aceitou este convite, mas disse: não quero que seja uma biografia, quero que seja algo mais romanceado. E assim aparece este livro, recordo o nome. Eu pensei que ele tinha dito: só faço isto se me derem um café. Se puder beber café Delta todo o tempo até o resto da minha vida. Almoço de Domingo é o livro que já se pode encontrar, e amanhã vamos ter uma entrevista partida em dois. Por um lado temos aqui o José Luís Peixoto connosco, e por outro lado temos o Rui Nabeiro em Campo Maior com o Renato Duarte. Uau, não vai ser maravilhoso? Vai ser 2 em 1. Sim, portanto não perca, amanhã é um exclusivo aqui da Renascença. Estamos a 9 para as 10, hoje foi assim. Já estou a imaginar a Filipa Galrão na rua, ali a dançar pelas ruas do Chiado. Descendo a rua. Como estará o Chiado? Calmo, não há turistas aqui, mas há
à energia, e é a energia portuguesa. Meti-me aqui pela Rua Loreto e dei de caras precisamente com a montra das velas Loreto, uma das lojas com história desta cidade. E que história! Como é que um jantar à luz das velas, com as famosas velas de castiçal, podem ser perfeitos, não digo para combater a Covid, mas para... Afinal é para combater a Covid. É mesmo isso. Eu estava com medo de usar a palavra. Qualquer vela serve para combater no sentido em que vai queimar as gotículas. Isto é tão perfeito, Vai consumir não é? ali o ar, não é? Mas que impedem a transmissão de bactérias e de vírus de uns para os outros. Portanto, agora que vai ser renovado ou não o estado de emergência, bem que podiam instituir que todos os jantares fossem à luz das velas. É mesmo o convívio. Muito obrigada, Traz mas que muitas para cá. informação incrível. Vou comprar muitas para e a até- Renascença, se calhar estas azuis e brancas, que são a nossa cor. Pois é, e também com um candelabro no meio, as pessoas não se aproximam, não é? Fomos aqui, Com um ao pé dos candelabro com acrílicos. velas. Há uma frase em inglês, não é? Que diz: se tu arranjares alguma coisa que gostes de fazer na vida, aquilo nunca será o teu emprego, será um trabalho. Está tudo errado. Primeiro, a frase não é em inglês. Depois é: escolhe um trabalho que gostes e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida. E é atribuído ao Confúcio, que eu saiba não falava inglês, mas também não há evidências que comprovem esta autoria. O que Confúcio disse mesmo, e desta tenho a certeza, foi: desinstala o TikTok e vai trabalhar, malandro. Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença. Olha, já eu fiz o contrário e instalei o TikTok e aquilo é um poço sem fundo. Instalaste? Instalei não para produzir nada, mas só Mas para para ver. como veia. E digo, há muita coisa para ver lá. Eu tenho aqui Vou escavar. no meu telefone também, porque o meu filho Pedro é produtor de conteúdo TikTok. É Tenho verdade. que o seguir, vou Ele seguir. faz animações, chama-se Aniker, Aniker 2000, quem tiver curiosidade. Ele faz coisas muito giras, com olha, capa, vou dizer-te. Aniker. Espera aí, deixa-me ver. Eu já vou dizendo, só quero dizer que por causa da Aniker com capa, a Aniker capa 1000. Vê lá, A nem sorte sei dele, a tem morada. publicidade na rádio. Agora vai ter que nos pagar. Mas vou dizer que por causa da publicidade da Filipa às ruas do Chiado, eu saio daqui agora às 10, vou direitinho ao Chiado, que já lá não vou há muitos meses. Convenceu-te. E vou às velas Loreto. A Tá sério, bem. convenceu-me. Traz-me uma vela. Está bem, está combinado. Deixa-me pensar de que cor vai ser. E Vai traz-me ser também negra. um gelado. Dá lá uns gelados muito bons. Gelado? no Chiado, sim. Mas vai derreter para amanhã. Dei umas caixinhas, espera ouvir, que não arranjo Tá bem. desculpas. Até amanhã. Até amanhã.